Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai mostrar como que é a hora do rush aqui em Curitiba. A gente já falou sobre esse tema um pouquinho em um shorts, mas a gente nunca mostrou como que ele funciona de fato. A gente está aqui na região da República Argentina, no Água Verde, para abordar esse assunto, mas antes eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro aqui do Curitibando. Então, a gente está em uma das regiões mais movimentadas da cidade, a gente pode ver que o fluxo de ônibus está alto já, então, e o de carros também, então é normal que a gente pegue bastante trânsito, que a gente veja bastante movimentação de pessoas. É óbvio que quem compara Curitiba com outras metrópoles, como São Paulo, como Rio de Janeiro, talvez estranhe um pouco como Curitiba opera nesse momento do dia, mas pra gente essa hora é bastante movimentada. Então a gente sempre vê muita gente pela rua, muita gente pela cidade. São agora 5h48. É óbvio que à medida em que o pessoal de escritório e dos comércios vão saindo, esse movimento aumente. Então a gente já vê aqui bastante tráfego de veículos, sobretudo nos ônibus. Os ônibus, como a gente pode ver, já estão lotados, bastante gente em pé. Olha só, vai passar mais um. Aqui a gente está indo em direção ao portão, então a gente está indo em direção ao bairro. A direção contrária é o Batel, e também é o centro. E aqui a gente vê essa outra faceta de Curitiba. Mas assim, por que Curitiba talvez não tenha os mesmos problemas que outras metrópoles grandes como São Paulo, Rio de Janeiro tem? A gente já falou um pouquinho sobre, na Curitiba vazia, sobre como Curitiba tem um transporte integrado que muitas vezes escoa boa parte desse movimento. Isso faz, obviamente, com que você não tenha tantos carros na rua em algumas regiões. Claro que quando a gente pega regiões como a Avenida das Torres ou mesmo a Avenida Água Verde, a República Argentina, em alguns trechos, é normal que você veja uma cidade movimentadíssima e lotada. Olha só, o pessoal se pondo, ali é uma das rápidas do bairro. Só mostrar um pouquinho para vocês. Aqui. Ali é uma das rápidas do bairro, que vão levar em direção então ao portão, que é onde tem o Shopping Paládio, o Museu Metropolitano, enfim, são, claro, que características e configurações da cidade, essa que a gente comentou do trânsito, que facilitam e permitem que a gente tenha em alguns trechos um trânsito com uma melhor fluidez do que se a gente comparar de repente com outras cidades. Olha só um pouquinho aqui desse céu bonito que acabou de chover aqui na região da Água Verde, na verdade em boa parte da cidade. Mas obviamente que apesar de a gente ter então essa configuração bacana, em alguns pontos a gente tem sinaleiros, a gente tem pontos também de congestionamento e de parada. Olha só, ali a gente já começa a ter um tráfego bem grande. Isso à medida em que vai escurecendo, vai anoitecendo, vai caindo o dia,
a gente vê também um maior número de veículos e pessoas também. Então, e é claro que em pontos, por exemplo, como ali na região da 7 de setembro, da Avenida 7 de Setembro, da Avenida Silva Jardim, a gente tenha naturalmente um trânsito muito maior. Só mostrar para vocês um pouquinho aqui da cidade. Tem uma questão, a gente está gravando também numa sexta-feira e talvez isso influencie um pouco. Se a gente gravar mais à noite, como a gente comentou, com toda certeza a gente vai pegar um trânsito muito maior. Conta pra gente como é que é aí na sua cidade o trânsito. Olha só, aqui aquilo que a gente comentou. Veja como a gente já tem uma maior presença de veículos. É uma rua muito mais estreita também. E é uma rua que entra para a região dos bairros, ou seja, você tem essa tendência dos trabalhadores voltando para casa, e isso é óbvio, é natural, é a organicidade da cidade acontecendo. É assim que as coisas acontecem. Aqui, olha só, a rápida que eu comentei. Olha só, movimento já muito mais intenso, mas ainda não travado. Vamos descer por aqui, que aí a gente consegue pegar também o fluxo inverso. Então a gente tem essa Curitiba que acontece de uma maneira um pouco mais distinta, que a gente pensa sempre a cidade como uma cidade que vai numa onda, obviamente, de desenvolvimento, mas ela tem também seus problemas, ainda que, como eu já comentei, aqui a gente está presenciando um lugar de maior calmaria. E eu acho que vale um vídeo, se vocês quiserem, de lugares em que você realmente fica travado. É claro que não dá para se comparar, por exemplo, com grandes metrópoles como São Paulo. A gente pegou esses dias um congestionamento em que a gente fez um short também, falando de congestionamento de 5 quilômetros, e alguém comentou justamente que morava em São Paulo e que tinha um congestionamento, eu acho que de 20 quilômetros, 15 quilômetros, uma coisa assim que para Curitiba não é muito comum. Então a gente consegue ver essa diferença nesses pequenos detalhes. E veja, a gente está uma quadra para baixo da República Argentina. Só mostrar mais um pouquinho aqui para vocês. Aqui é a região que a gente conhece como Vila Isabel. Ali na região da República Argentina a gente tem o Água Verde, e essas ruas aqui a gente já chama de Vila Isabel, que é um bairro que a gente já mostrou aqui no Curitibano quando a gente falou sobre o templo neopitagórico, ou seja, é uma região bem residencial e que tem muito mais casas do que qualquer outra coisa. Olha só, é aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, muita arborização por Curitiba. Faz parte da identidade da cidade, faz parte da maneira mesmo como a cidade acontece. Prestem atenção que agora a gente vai começar a ver mais carros. À medida em que escurece, a gente vai vendo mais carros. Olha só.
Se você chegou até aqui, por acaso ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz, considere ser membro do Curitibando, porque você com certeza tem acesso a um conteúdo bem legal, exclusivo para os membros. E uma coisa interessante dessa região é, você tem, como a gente viu ali na República Argentina, uma quadra para cima, uma espécie de centro da cidade, e 1, 2 quadras para baixo, uma região extremamente residencial. Isso é legal porque mostra essas diferentes cidades, essas diferentes Curitibas que existem dentro da capital paranaense. Olha só, mais um pouquinho aqui da região para vocês. O Água Verde tem como, e a Vila Isabel, tem como característica ser esse bairro, né, essa região bastante residencial, bastante tranquila. A gente, por sinal, já contou a história do Água Verde em outro vídeo aqui no Curitibano, então caso você não tenha visto, fica o convite para que você assista a esse vídeo para você conhecer um pouquinho mais dessa parte tão bonita da cidade. Aqui não tem faixa de pedestres, a gente vai atravessar na raça. Então as famosas calçadas de Petit Pavé, que fazem parte da identidade de Curitiba, principalmente ali do centro, e dessas regiões de bastante movimento. Conta pra mim o que você está achando desse vídeo, como que é aí na sua cidade. E presta atenção como esse movimento está aumentando. Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo sobre à medida em que o tempo passa, o movimento aumenta, que é natural, claro, isso não é uma exclusividade de Curitiba, obviamente, mas a gente já consegue ver isso acontecendo na prática aqui no nosso episódio de hoje. Andar com cuidado, porque como choveu, essa calçada está bem lisa, então tem que ter cuidado para não cair. Aqui tem uma rede de mercados bem famosa de Curitiba, uma rede premium de mercados. Você encontra umas coisas bem interessantes. Se você não conhece Curitiba, se você quer, né, e está em Curitiba e quer comprar às vezes um vinho diferente, um queijo diferente, Festival e o Angelone, que tem o Angelone ali para frente, também é uma excelente opção. Olha só, aquilo que eu falei, a gente tem uma quadra para cima a República e aqui toda uma área residencial. Eu acho esse um dos bairros mais legais aqui de Curitiba justamente por isso, porque a gente consegue presenciar essa cidade acontecendo. E olha só que legal ali o pôr do sol no final, atrás das árvores, os carros passando e a gente esperando dessa vez para atravessar bonitinho na faixa. Aqui é uma rua de muito movimento e claro, a gente acaba passando por esse momento de maior espera mesmo, isso faz parte. E é assim, olha só, quase presenciamos um acidente, talvez, olha só, ixi, tá difícil ali, hein? Olha só. Vamos aguardar.
A gente chegou aqui na esquina, o sinal tinha acabado de fechar, então provavelmente ainda vai abrir esse daqui, talvez? Ou será que já vai abrir o pedestre pra gente? Não sei. A gente tem que esperar para ver mesmo. Então, essa assim, quando a gente pensa em Curitiba, a gente sempre pensa esse olhar moderno, esse olhar de uma cidade que nem sempre parece contemplada com essas questões das grandes metrópoles, mas Curitiba tem os mesmos problemas, às vezes em menor proporção que outras cidades. Isso é sempre importante de a gente frisar, porque também dissolve um pouco o mito da cidade perfeita, embora Curitiba seja uma cidade maravilhosa, a gente dissolve um pouco o mito de uma perfeição que obviamente não existe e que jamais vai existir, ainda que seja uma cidade muito legal. Olha só. Aqui veja que a gente já tem um trânsito bem carregado. A gente vê que já começou a travar. A Cami, por exemplo, para ela vir do trabalho para essa região, em geral, sem trânsito, ela levaria 15 minutos. Com esse trânsito, ela acaba levando quase 40. Então, é sempre um trabalho árduo vir para cá. Olha só, a gente está vendo a cidade se movimentar, ela acontecer mesmo. É assim que Curitiba é. Por isso que eu sempre falo que o curitibano é Curitiba por quem realmente conhece a cidade, olha só. Por isso que eu digo, aqui você vê a Curitiba bonita, Curitiba turística, Curitiba das histórias, mas também a cidade da vida real, a cidade que o curitibano vai encontrar no seu dia a dia. Tá um cheirinho muito gostoso de espetinho aqui na região, provavelmente desse bar aqui. Então, aqui é mais uma esquina em que a gente vai atravessar na raça. Vamos lá. Olha só, viram? Um bar raiz aqui na região da Água Verde, que é uma região bastante gourmetizada, vamos dizer assim. Aqui em geral tudo é muito caro, então quando você encontra um lugar raiz e se você gosta, tem que aproveitar. Olha só. E é isso que eu falo, veja, ali a gente tinha então a República Argentina de um lado e aqui já um condomínio do outro, condomínio residencial aqui do lado também. Então, isso que é interessante, a cidade acontecendo de diversas formas. Olha só, aqui já bem caótico o trânsito, pelo menos dos padrões curitibanos. Você que é de São Paulo, que é do Rio, que é de Belo Horizonte, Porto Alegre, comente como você vê esse trânsito aqui. Para você é pouca coisa, para você isso aqui não é nada, ou você é solidário com a dor do curitibano que passa aí um bom tempo no trânsito. Agora vamos subir para cá. Vamos fugir um pouco da muvuca e que a gente vai acabar voltando para a República Argentina, porque a gente estava uma quadra para baixo. Vamos ver como é que ela tá ali na frente. Então, é isso que eu comento com vocês. É a Curitiba na sua multiplicidade, olha só. Os condomínios da região, uma região muito bacana também, uma região que vale a pena bastante para morar. Então, se quiser conhecer a história aqui do Água Verde, a gente já tem um vídeo
só sobre ela aqui no canal. Vou subir mais um pouquinho. Então, o que é essa Curitiba? É a Curitiba que realmente acontece no dia a dia, que, veja, apesar de tudo isso, ela é uma cidade que tem algumas soluções, como as vias rápidas dos ônibus, as vias exclusivas, as rápidas dos carros, que também desoneram um pouco ali o trânsito, fazem com que, apesar de todo o movimento, tenha ainda uma fluidez, porque poderia ser muito pior não fossem essas soluções. Você tem as ciclovias, você tem também atalhos que você pode pegar para chegar onde você quer, então você consegue muitas vezes contornar por dentro do bairro. Isso é muito bacana e faz com que Curitiba seja essa cidade inteligente. Então a gente voltou aqui para a região da República e olha só, a gente já tem um trânsito muito mais intenso, que vai com certeza travar muito mais e que vai, obviamente, deixar ainda mais difícil a chegada do trabalhador curitibano em casa. Vamos dar uma olhadinha para lá, olha só. Aqui então a famosa estação tubo em operação. Cada estação tubo tem um nome, eu não sei se a gente já comentou isso aqui no canal, mas cada estação tubo tem um nome e você, como por exemplo as estações de metrô, e você desce de acordo com a proximidade da estação que você quer. Então é bem tranquilo também. Assim como, sei lá, em São Paulo tem a estação do MASP, tem a estação Tucuruvi, tem a estação MASP Trianon, tem a estação, sei lá, Saúde, Clínicas. Aqui também tem cada estação tem o seu nome. Aquela ali, se eu não me engano, é a Sebastião Paraná. Você tem ali no Paiol, Teatro Paiol. Você vai ter ali no centro a estação central, que fica na 15 com a Presidente Faria. Enfim, são muitas opções que você tem pela cidade inteira, obviamente, de acordo com a sua necessidade. E essa é a Curitiba na hora do rush, a Curitiba que o curitibano vive todo final de dia depois do trabalho. E aí, conta pra mim o que você achou do nosso vídeo e aquele convite de sempre. Se você chegou até aqui e por acaso ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e considere ser membro do Curitibando. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!